Daniel capítulo 2. Quem já ouviu falar de Nabucodonosor? Quem já ouviu falar? Gente, Deus apareceu para ele em forma de um sonho. Deus mostrou a ele um sonho, e esse sonho Deus estava querendo passar uma mensagem para ele. Capítulo 2 de Daniel, versículo 31. Diz assim, ó. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Olha o que diz, ó. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de quê, gente? De barro. Diga glória a Deus. Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho apareceu uma imagem. A cabeça era de ouro, não é isso que está escrito aí? Vamos ler lá. A cabeça era de ouro, fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Os pés era ferro misturado com o quê? Com barro. É mais ou menos essa imagem aí, ó. Mostra aí, filho. É isso aí. Cabeça de ouro, braços e peito de prata, as pernas de ferro, não é isso? Estou esquecendo alguma coisa? As pernas e os quadris, não era isso? Não, o ventre e os quadris de bronze, que é o abdômen, e as pernas de ferro. Só que os pés, em parte de ferro e em parte de quê? De barro. Você sabe que nós temos que calçar os pés conforme a ocasião. A bailarina, ela dança de sapatilha ou de salto alto? Sapatilha. Você já viu uma bailarina de salto alto? Não. Bailarina, aquelas bailarinas clássicas. Não. Um jogador de futebol, ele joga de sapato ou de chuteira? Chuteira. Para você caminhar, o jogador de futebol, se ele for caminhar com sapato no campo, vai chegar uma hora que os pés dele vai cansar, porque o sapato acaba se tornando pesado. Vai chegar uma hora que vai começar a doer o pé dele, porque ele está usando um sapato que não é adequado, um calçado que não é adequado àquela ocasião. Olha para mim, nós estamos caminhando, nós estamos andando, nós estamos seguindo para a realização dos nossos sonhos. Nós estamos caminhando em direção à nossa vitória. Diga glória a Deus. Só que para mim caminhar em direção à minha vitória, eu tenho que calçar os sapatos adequados para mim chegar na minha vitória. Nós estamos caminhando em direção ao nosso sonho, e nós temos que ter um calçado adequado para chegar no nosso sonho. E qual é o calçado adequado para chegar no nosso sonho?
Diga a fé. Diga glória a Deus. Eu tenho que calçar os meus pés na fé. Na fé. Por que nesse sonho Nabucodonosor estava vendo uma estátua como essa aí? Por que Deus colocou isso aí na frente dele? O que Deus estava querendo dizer para ele? Bom, para que você entenda o que Deus estava querendo dizer para ele, a cabeça de ouro é a inteligência que Nabucodonosor tinha. Ele era um homem muito inteligente, muito sábio, porém ele se apoiava na sua inteligência. Olha para mim. Tem pessoas aqui no nosso meio que são muito sábias, são muito inteligentes e se apoiam na sua inteligência. Mas não basta só ter isso. Deus estava falando para Nabucodonosor: Nabucodonosor, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Essa cabeça de ouro significa a sua inteligência, a sua sabedoria. Você é um cara que pensa, porém você confia no seu pensamento. E está errado, porque a nossa confiança tem que estar em quem? Não adianta você ter cabeça de ouro, aí depois foi o que? Braços e peitos de prata. Por que o braço e o peito de prata? O que significa o braço e o peito de prata para Nabucodonosor? Deus estava dizendo: não adianta você ter inteligência, e não adianta você bater no seu peito e falar: eu consegui, eu vou conseguir com a força do meu braço. Não adianta você confiar na força do seu braço. Não adianta você confiar na sua inteligência. Veja que essa estátua, ela é uma estátua que estava sendo segura pela base formada de ferro e o quê? E barro. E eu pergunto a você: ferro e barro tem liga? Não tem liga. Não combina. Não adianta você ter uma cabeça inteligente, Nabucodonosor, e você confiar no seu braço, e confiar, bater no peito, e dizer: eu consegui, se você não tiver calçado com a fé. Diga glória a Deus. Se você não tiver calçado com a fé. Aí aqui diz que o ventre e os quadris era de quê? Mostra lá de novo lá olha só, abdômen e o que de bronze? E o quadril. Você sabia que a força de uma pessoa que levanta o peso não está nos seus braços, está no abdômen. Você já viu aqueles homens segurando, levantando peso, aquela competição? Quem já viu? Eles usam um cinto no abdômen, porque o abdômen sustenta a força, aguenta. E quantas pessoas têm aguentado pressão, têm aguentado luta? Deus estava dizendo para Nabucodonosor: você é muito inteligente, você é um cara que confia nos seus pensamentos, você é um camarada, ô Nabucodonosor, que você bate no peito e consegue as coisas com a força do seu braço. Realmente, você consegue. E aí, você é um cara que suporta tantas coisas. Você é um cara que é ruim de quebrar, pode bater em você. Só que todo homem é limitado. Chega uma hora, gente, que esse limite acaba. Chega uma hora que essa força, essa inteligência e esse trabalho braçal, ele não serve de nada. Veja que no sonho que ele teve, diz assim, nós paramos em que versículo? Que versículo, gente? 34? 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras do estio,
e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha. As pernas de ferro segura toda a estrutura. Então Nabucodonosor, ele tinha tudo para arrebentar, tudo. Era inteligente, era um camarada trabalhador, era um camarada forte que suportava, era um camarada que tinha estrutura. Só que ele não tinha, o que ele tinha lá nos pés dele? Barro. E a Bíblia diz que a pedra foi lançada e atingiu aonde? Os pés, a parte mais fraca. Olha para mim, gente. Não adianta você ser inteligente, não adianta você ser forte, não adianta você ser uma pessoa que tem uma estrutura por detrás de você, se você não tiver uma base firmada em Deus, na palavra de Deus. Qualquer hora toda a sua estrutura vai cair. Qualquer hora tudo que você construiu durante anos cai por terra, por falta de base, por falta dos pés não estarem calçados com a fé. Quando você está calçado com a fé, você pode passar no deserto, que você sabe que você vai vencer. Diga glória a Deus. Quando você está calçado com a fé, você pode passar pela tempestade, você pode passar pela perseguição, pela injustiça, mas você sabe que você vai vencer, porque você está calçado com a fé. Agora a pergunta é: o que é que tem te calçado lá fora? Porque aqui dentro é muito fácil você se sentir bem, porque aqui você só vai ouvir palavra de ânimo, aqui você só vai ouvir palavra de fé, aqui está o Espírito Santo, aqui está a presença de Deus. Mas e lá fora? E lá fora, como é que você está calçado? Como é que eu tenho calçado, os meus pés é de ferro e de barro. Você não pode misturar fé com a dúvida. Você não pode misturar fé. Você não pode misturar a valentia com a covardia, a coragem com a covardia. Aqui você é corajoso, lá fora você não é. Você é covarde. Então, se você misturar, aonde é que a pedra vai atingir? Na parte mais fraca, nos pés. Quem está entendendo a palavra? É meio complexa, mas se você prestar atenção, por isso que eu falei para fazer silêncio. Porque se você prestar atenção, você vai entender aonde nós estamos querendo chegar, aonde a palavra está nos levando. Tem pessoa que ela fala assim: eu estou cheia de fé. Aí ela sai daqui calçada na fé, mas quando chega ali na porta, ela abre o Facebook dela, aí, ou alguém do lado fala para ela assim: olha o que estão falando da sua igreja, ó. Aí a pessoa olha, acabou de misturar sua fé com barro. Acabou de misturar sua fé com barro. Poxa, rapaz, você viu o que falaram da sua igreja? Aí você vai e come aquele, perdão da palavra, e não se ofenda com isso. Aquela pessoa, ela está vomitando, e se você aceita aquilo, você está comendo o vômito dela. Saiba de uma coisa, que um dia a igreja prestou para ela. Um dia ela precisou da igreja. Hoje ela não precisa mais, por enquanto, mas vai precisar de novo. Por quê? Porque de Deus a gente sempre precisa. Você vê, você sabe, eu vim de outro ministério. Eu estive em outro ministério. Mas eu creio que aqui no Rio Grande do Sul eu nunca citei algo ruim contra o ministério passado. Sabe por quê? Por que eu não cito, gente? Porque eu não vou contaminar a fé, eu não vou misturar a fé, o barro com o ferro das pessoas que estão lá. Se as pessoas estão lá, elas estão vencendo, elas estão felizes, então que elas sejam felizes onde elas estão. Diga glória a Deus.
O que eu não posso é fazer o papel do diabo. Quem está entendendo? E hoje, ou algum dia, você teve cheio de fé, mas quando você chega lá fora, você recebe um áudio, ou você vê uma postagem, ou você vê um site tendencioso de fofoca, falando mal, aí você vai, come aquilo, que aquilo está vomitando, você come aquilo, digere aquilo, mistura a sua fé com o barro, aí na hora da tempestade, toda a sua estrutura cai por terra. Por que que cai? Porque você misturou a fé com o barro. Você misturou a fé com a dúvida. Levante a mão e fala: está amarrado em nome de Jesus. Eu já disse a você, olha para mim, minha filha. Eu já disse a você, você só deve se escandalizar nesse mundo se você vê uma vaca voando. Se você não vê, meu filho, você não deve se assustar com nada. Diga glória a Deus. Porque tudo Jesus nos avisou antes. Tá? Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus avisou: é inevitável que venham os escândalos. Os escândalos não vêm do diabo, os escândalos vêm de quem está dentro. Jesus avisou: o anticristo vai sair do vosso meio. Jesus avisou. Você está achando que o anticristo é um cara que vai sair e vai falar: oh, eu odeio Deus? É alguém que adorou muito a Deus. Você quer ver um exemplo? Satanás. Satanás era o quê? Ele era qualquer anjo? Era o anjo mais importante do céu. E ele traiu quem? Jesus. Não adianta você ser inteligente, minha filha, você saber coisa de administração, não adianta você saber coisa de direito, não adianta você saber coisa de medicina, não adianta você ser uma pessoa formada, não adianta ser uma pessoa que bate no peito e diz: eu consegui com a força do meu braço, eu sou trabalhadora. Sim, você é trabalhadora. Sabe o que Deus estava falando para Nabucodonosor? Nabucodonosor, você é um cara inteligente, você conseguiu tudo com a força do seu braço, você é um cara forte, que suporta, você é um cara que tem estrutura, só que você não tem base. E para você ver que eu sou Deus, para você ver que eu sou Deus, você vai virar um animal. Você vai virar um animal. Você vai virar um animal. Porque você não... lê na sua casa, quem gosta de ler a Bíblia em casa? Lê o capítulo 3 e 4, que você vai ver o seguinte: sabe o que ele fez depois desse sonho? Ele não ouviu a Deus. Deus estava avisando ele: rapaz, construa uma base. Ele não estava ouvindo. Ele fez uma imagem dele e falou: todo mundo tem que me adorar. Um dia, ele estava andando pelo jardim da casa dele, ele olhou assim e falou: eu arrebento, eu cresço, tudo isso aqui foi eu que fiz. Quando ele falou isso, Deus falou: vira um animal agora. Ele virou um animal por 7 anos, cresceu pelo, cresceu pena nele, pena de galinha cresceu nele, as unhas dele ficou igual de águia. Deus jogou ele, colocou ele no meio dos animais, até o dia que ele reconhecesse que o Senhor era Deus. No dia que Nabucodonosor falou: o Senhor é Deus, Deus restituiu tudo que ele perdeu na vida dele. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa assim: cuidado, meu filho, não brinca não. Fique de pé em nome de Jesus.